Vamos jogar o campeão aí, Márcio, para a gente trazer aí as análises individuais dos jogadores do Santa. Tá aí. Puxar o início pro Ronald, tá? Eu acho que é importante. É o jogador que se destaca, é o jogador que enche os olhos, que consegue sair de uma linha que talvez a gente tenha aí uma linha um pouco meio razoável para todo mundo, pelo contexto do que foi o jogo. Se não para todo mundo, para quase todo mundo. Mas Ronald sobe. Uma ou duas casas aí, eu queria ouvir vocês, começando por Biel aí, para trazer essa visão de Ronald nesse jogo de hoje. Vamos lá. Para mim, eu acho que é tranquilo ele ter sido o melhor em campo. Assim, é o cara que não fez o gol, não participou do gol. Acho que teve pouca chance mesmo. Assim, teve dois ou três lances que podia ter saído o gol de um lance dele. Mas, assim, no fim das contas, você olha em campo, ainda assim eu achei o melhor. Foi o que mais deu algum motivo para a torcida olhar assim. Cara, tem algum futebol. Se alguma coisa for sair desse campo hoje, vai sair dos pés dele. E nem foi isso que aconteceu. Mas no fim das contas, assim, era o que a gente olhando ali, era onde enxergava a possibilidade de algo acontecer. Eu lembro aí no vídeo que eu fiz aí com o Cássio e com o Fred, eu citei assim, a questão do Ronald justamente por ser a característica que o time do Santa sentiu falta durante toda a temporada. E hoje a gente viu assim, é cristalino, assim, quando a primeira coisa que eu comentei para os amigos, a gente vai se irritar muito, a gente vai falar muito, a gente vai se irritar demais com o Ronald. Mas exatamente o que a gente precisava. É o tipo de cara que a gente vai precisar e, assim, talvez por enquanto a gente só está enxergando ele. O outro, talvez, um pouco parecido, pelo menos em velocidade e ser agudo, é o Marquinhos. Mas a gente ainda não viu muito dele em campo. O Ronald, nesse pouco tempo que teve, conseguiu mostrar para mim melhor em campo e muito bem para o Ronald. Conseguiu correr com a bola. Pronto, um feito dele hoje, correr com a bola, pô. Não é todo mundo que conseguiu correr com a bola, não. Teve uns caras aí que, no meio do caminho, o gramado travava. Porra, ninguém conseguiu. Ele foi o único Exato. que conseguiu. De nenhum da Exatamente. Itabaiana e nem do Santa Cruz. Exato. Só desse feito aí já dá para dar uma premiação. Ó, o cara que conseguiu correr com a bola. Para mim, então, por isso que o Ronald é o melhor em campo e foi muito bem para ele hoje. Subscrevo. Vou só fazer dois comentários rápidos sobre Ronald. Primeiro, acho que vale destacar que ele conseguiu ser o melhor em campo, mesmo num jogo que o natural seria um cara das características dele não ser útil. No primeiro tempo, por exemplo, só o que a gente viu foi comentários de gente dizendo, pô, o Ronald tá bem, mas infelizmente ele tem que sair, que o jogo não é para ele, o jogo é para a bola na área, não é esse estilo de jogo que ele consegue participar, e ele conseguiu entender o jogo. Alguns momentos a gente percebeu ali que o campo não estava tão bem, ele rapidamente tomou essa ciência e você percebeu ele não arrastando tanto a bola nesses momentos. E assim, Gabriel, que saudade que eu tava de um ponta que quando coloca a bola para frente ganha do marcador, sabe? O Santa Cruz não teve isso 2026 inteiro assim. Os pontas da gente não ganhavam nenhum duelo no 1 contra 1 e Ronald hoje basicamente ganhou todos os duelos no 1 contra 1. Eu não vou lembrar um aqui que ele não teve vantagem, sabe? Talvez não conseguiu concluir a jogada porque também enfim, o gramado não estava dos melhores, mas assim, sempre levando vantagem para cima do marcador, sempre sendo arisco, que é o que o Gabriel falou, é aquele cara que quando a bola chegava, você, opa, vai sair alguma coisa dali, e de fato sempre saiu uma jogada interessante. Perfeito, então muito bem para Ronald aí e estrela, né? Pode botar a estrela de melhor em campo, que de fato foi o jogador que se destacou e que encheu os olhos aí de quem viu o jogo. Vamos seguir a ordem padrão agora, Gabriel. Começando com o seu xará, o Gabriel também, goleiro. Teve uma farrapada no comecinho do jogo. Ainda não tinha nem tido a paralisação, né? Foi antes dos 9 minutos, então. Que ele vai sair com a bola, erra o passe, o jogador de Itabaiana consegue roubar a bola, toca para trás e o lance acaba não se concluindo. Mas fora isso, eu queria ouvir a tua análise dele. O que é que você achou do Gabriel hoje? Veja, o primeiro ponto que eu queria falar é que eu queria que ele se mantivesse titular, tá? Porque o Santa Cruz contratou aí um goleiro experiente, Thiago Coelho. Muita gente esperou que ele fosse o titular hoje.
E no fim, eu acho que o Santa Cruz está trabalhando com justiça em relação aos goleiros e a manutenção do Gabriel, para mim, demonstra isso. Ele ganhou a posição, eu acho que ele tem que perder a posição dentro de campo até que ele demonstre que ele não tem a capacidade. Hoje deu um sustinho, mas veja, eu olho para um goleiro de 20 e pouco, ele não tem 20, mais de 23 anos não, gente. Se eu não esperar que um goleiro de 23 anos não me dê um susto, eu tô viajando no mundo do futebol. Não tem esse goleiro de 23 anos que não vai dar um susto. Ainda mais no nível de Série C. 21, viu? 21 anos. 21. 21 é muito jovem, é muito jovem. E aí ele vai dar esses sustinhos que eu acho que tá no jogo, mas a defesa que ele faz no final, com a tranquilidade, sem precisar fazer espalhafatosa, sem fazer um pulo. Inclusive, me lembrou uma defesa histórica do Santa Cruz de Kleber na última rodada da Série B de 2025, de 2005, que ele pega também sem pular. É uma grande defesa que ele não pula, ele só bota a mão pro lado e pega com a tranquilidade, um chute difícil, um chute forte, e para mim eu acho que é legal. Então, por causa desse ponto, eu vou botar para um bem. Foi uma boa partida do Gabriel, porque eu acho que, apesar do sustinho, que eu acho que é normal de um goleiro jovem, quando precisou mesmo, ele fez e fez com a tranquilidade e segurança que eu acho que é importante para um goleiro tão jovem como ele, que a segurança que ele demonstrou. Arthur? Eu achei o bem levemente exagerado. Eu iria no razoável pesando essas duas coisas na balança. O vacilozinho do começo, que foi compensado por essa boa defesa no final. Porque além desse vacilo que o Lucas fala na saída, teve um lance, eu acho que esse aí Que já ele tinha voltado, que ele tinha sai voltado. mal, ele cata a Isso, borboleta, já tinha voltado da parada e aí Cole, isso. até que jogou no Santa, acaba finalizando para fora, um lance até que ele reclama ali que deveria ter sido escanteio. Então, esses duas farrapadas ali que ele deu, que concordo 100% com o Gabriel, tá? É um goleiro de 21 anos, é um ativo do Santa Cruz, é até importante o comentário que Pedro trouxe aqui. Muita gente acha que ele está emprestado no Santa Cruz pelo Bahia, situação semelhante à de Vitinho, mas não, tá? Gabriel veio sem contrato com o Bahia, salvo engano, o Santa Cruz assinou 2 anos de contrato com ele, justamente apostando de ser um cara novo, que tem potencial aí de crescimento, talvez até de revenda. Desde a base do Bahia ele tem especulações de venda até para time da Europa, acabou não se concretizando, mas é um cara que tem potencial. Normal ele acabar farrapando, mas a defesa que ele fez ali na reta final mostra porque que ele é esse goleiro de potencial. Uma defesa realmente bem segura. E além disso, o ponto que Beto Menezes acabou de trazer, ele errou também umas saídas de jogo. Ele até para no primeiro tempo, eu não consegui reparar no segundo tempo se ele voltou a cobrar os tiros de meta ou não, mas no primeiro tempo ele para de cobrar tiro de meta, Eurico começa a cobrar porque ele estava errando muito. E ele Teve um que sempre ele errando levou uma ali, queda, inclusive. isso. E ele sempre pendendo pro lado esquerdo. Tem um lance que Favela vira para ele e faz: joga pro lado direito, assim, sabe? Foca pro outro lado. E aí ele depois vai e joga de novo a bola bem rente à linha lateral. Então, como ele teve esses vacilos, eu fico no razoável ali, compensando com a boa defesa na reta final. Eu não Eu vou brigo por esse puxar. razoável. Eu não brigo, não. Eu deixo. Eu tava tentando valorizar o ativo. Tentei valorizar o ativo. Não Arthur viu que valoriza teve agora um não, que não exagero. vão levar. Calma, calma. Valoriza só quando acabar a Série C, calma. Eu Perfeito. vou nesse razoável aí também para ele. E eu já senti aqui no chat também. O Pedro, que está participando bastante, Pedro Casé, que é membro do nosso canal, também acha que. Ele até disse: para mim é de mal a razoável. Então vamos fazer o. Vamos balancear aí e colocar no razoável. Acho que esse lance que eu citei, o que eu tinha esquecido também, mas que Arthur citou, são lances aí que merecem uma atenção. Que, pô, ele foi mal no lance. No resto, ok. Então acho que é o razoável aí para Gabriel. Vamos para a dupla de zaga, Arthur. Começar com você agora. A gente pode analisar já num combo aí os dois. E aí depois a gente traz Gabriel trazendo aí o voto dele. Boa. Eu acho que Eurico jogou bem. Gostei da partida de Eurico. Finalmente lembrando o Eurico que a gente viu no ano passado, um Eurico seguro, tranquilo, passando confiança para o resto do time, indo bem também na saída de bola. Então, gostei da partida dele. O William Alves eu colocaria o razoável. Eu acho que o William deu algumas farrapadas ali, principalmente na primeira etapa. Tem um lance, por exemplo, ainda no primeiro tempo que ele fura e aí a bola sobra pro. Eu acho que é para Cole, inclusive, que faz a finalização para fora, não a jogada do Itabaiana. Então eu senti ele um pouco estabanado. Foi importante ali em jogadas aéreas, né? Como de fato eu acho que foi a estratégia utilizada para Claudinei. Mas não gostei muito da atuação de William. Eu
pelo primeiro tempo eu até iria para o mal, mas eu acho que no segundo tempo ele conseguiu evoluir ali, se atrapalhou menos e por isso que eu subi ali para o razoável. Mas com certeza ele está um degrauzinho abaixo da avaliação de Eurico. Biel. Vamos lá. Eurico estava por algum tempo no razoável para ele, mas acho que no fim do jogo não, ele tá bem. Eu tenho uma implicância com o Eurico, eu admito, porque assim, ele falha em alguns lances, assim, falhou em alguns lances importantes do Santa Cruz na temporada, desde a última temporada, que eu acho que os resultados acabaram apagando e deixando passar. Mas ainda assim é um dos zagueiros mais seguros do Santa Cruz. Hoje ele fez uma partida segura e foi bem, inclusive, em lance aéreo. Para mim, então, vai para o Eurico numa boa partida. William Alves, eu também vou no razoável, mas eu vou assim, eu acho que ele salvou bem, tanto no lance aéreo, mas eu acho que teve uma bola do Canela também, que eu acho que ele tirou com o pé, que já para cima, que o Canela quase faz um gol, assim, que eu acho que chama a atenção aí do William Alves positivamente. Eu gostei da partida. É um razoável, assim, que eu acho que fica muito no critério de, pô, o jogo do jeito que foi hoje, o Santa Cruz acabou tendo, tudo bem, o final do jogo teve mais sustos, mas no geral foi menos trabalho para a defesa e o trabalho foi sempre nesse lance aéreo. Então, assim, não ia nem muito para cima nem muito para baixo essa defesa, a menos que alguma coisa muito grotesca acontecesse. Então, acho que esse bom para o Eurico e o razoável para o William Alves tá tudo muito bem entregue. Perfeito. É um jogo que eles rebateram muita bola, né? Exato. Os 4 zagueiros aí, os 2 de um lado e os 2 do outro, rebateram muita bola porque o jogo se limitou a isso, né? Lançamentos, cruzamentos, escanteios sempre eram lances importantes. Eu acho que quando tinha escanteio para um lado ou para o outro, o torcedor levantava, porque pô, é a chance que a gente tem de fazer alguma coisa. E acabaram passando aí com tranquilidade. Vamos para Israel, que eu acho que vive numa eterna montanha-russa aí no Santa Cruz. E hoje eu vi críticas no início do jogo, para o fim já vi elogios, conseguiu dar um belo cruzamento para o gol do Marquinhos, coloca essa assistência aí na conta. Eu queria te ouvir, Arthur, o que é que você achou de Israel nessa noite de hoje? Eu acho que é a avaliação mais difícil, tá, desse campeão aqui, porque se você tira o lance do gol, Israel seguramente para mim era mal, assim, sem muita dúvida. Não foi bem, tanto com a bola, tanto na marcação. Tá? Eu acho que foi um cara que deu espaço ali por aquele lado e que, principalmente no jogo ofensivo, apoiou muito pouco. A gente viu o Ronald fazer uma boa partida, mas não foi dialogando com Israel. As principais jogadas de Ronald aqui, se a gente puxar pela memória, foi individualmente, ele sozinho, né, fazendo a jogada. Israel apareceu pouco no ataque. Tem até um lance que ainda antes do jogo ter a paralisação, que ele erra um passe e ia gerando um contra-ataque muito perigoso da equipe do Itabaiana, e Ronald volta, conserta o lance, né, consegue fazer a equipe se recuperar. Só que por outro lado, a chegada que ele tem no ataque definiu a partida. Porque, obviamente, que a gente vai avaliar Marquinhos daqui a pouco. E Marquinhos foi muito bem atacando a bola, buscando ali o cabeceio, porque ele teve que se projetar. Não foi aquela bola que veio ele estando parado, mas o cruzamento de Israel foi muito bom. Foi um cruzamento muito bem feito ali, projetando o posicionamento de Marquinhos para chegar cabeceando bem. Então, não sei se é o suficiente para ele chegar até o bem, por ter definido o jogo e ter dado os 3 pontos, ou se equilibra e fica no razoável, tá? Eu estou nessa dúvida aqui em relação à avaliação de Israel. Eu iria no razoável, até porque a gente depois vai avaliar Zé Mário, e eu acho que Zé Mário fez uma partida bem superior a de Israel, mas eu não sei se é do nível para eu colocar o muito bem. Então, eu colocando o razoável ali em Israel, eu teria espaço para colocar o bem ali para Zé Mário e ter a diferenciação entre os dois. Se a gente colocar Israel no bem, aí Zé Mário vai ter que ir para o muito bem, porque eu acho que Zé Mário teve um degrau acima. Então, Arthur, antes de Biel trazer Israel, você já pode se aprofundar em Zé Mário, tua análise da partida de Zé Mário, que é o primeiro dos estreantes que a gente obviamente a gente passou por Ronald, mas dos outros aqui, principalmente da parte de trás, o primeiro dos estreantes que a gente tem para analisar no dia de hoje, Zé Mário para você. Que aí a gente faz o combo e depois Biel traz o combo aí dele também. Boa. Eu gostei muito da partida de Zé Mário, tá? Eu acho que
depois de Ronald, talvez tenha sido o melhor jogador do Santa Cruz na partida. Muito importante nas bolas paradas. Foi o cara que assumiu essa responsabilidade. E muitas vezes o Santa Cruz conseguiu levar perigo nesses lances. Foi até melhor para mim do que Regis. Regis, no começo da partida, tomou ali a frente de algumas bolas paradas e não foi tão bem nesse quesito. Mas para além disso, a bola rolando, sabe? Assim, participou muito bem do jogo, qualidade, marcação também foi bem. Tem um lance até que ele comemora muito ali da reta final, que ele consegue recuperar a bola para cima do jogador do Itabaiana. Então, gostei muito da partida do Zé Mário, tá? Eu tinha achado já ele uma das melhores contratações que o Santa Cruz fez. Você comparando principalmente com o nível que o Santa Cruz tinha antes, né, que ele vem para a posição em tese de Rodrigues, né, para disputar a posição ali com o Alex Juan, e eu acho que é um salto de qualidade assim, muito bom, sabe? Então gostei bastante da partida do Zé Mário, mas eu não sei se é do nível de Ronald. Então por isso que meu desejo era colocar ele no bem e Israel no razoável para dar essa diferenciada ali entre os dois. Biel, o que é que você acha aí? Vamos lá. Sobre Israel, eu lembrei, enquanto o Arthur estava falando, de um lance assim que eu fiquei pensando muito no Ronald. Enquanto o Ronald conseguia correr com a bola, umas 3 vezes Israel tentou correr com a bola e ela parava no meio do caminho. E ele tentava de novo, ele tentava de novo. Foi uma coisa assim que uma coisa não dá para negar assim de Israel. É um jogador que tenta demais, assim, não desistiu. Enquanto mesmo fazendo besteira, mesmo esse cruzamento que ele acertou na cabeça do Marquinhos. Acho que no primeiro tempo ali ele deve ter tentado umas 3 vezes, naquela mesma posição ali, antes da ponta da área, né, vindo muito de trás. Eu prefiro que o lateral tente um pouco mais a linha de fundo, e ele tenta muito esse cruzamento vindo de trás. Eu não gosto disso, mas acabou que deu certo em alguns momentos. Nessa fisicalidade dele, ele apareceu bem no setor ofensivo, ele tentou. Foi uma partida muito montanha-russa. Nessa aí, eu vou pesar bastante aí a situação da assistência para dar uma boa partida para ele. E tendo todos, assim, eu ainda acho que não dá para o Israel ser o titular da Série C inteira. Eu acho que a gente pesa aí, espera, inclusive, o jogo do Zé Mário melhor ofensivamente do que ele foi hoje, e o Israel, quando aparecer, ser mais nesse quesito ofensivo mesmo, principalmente de força, de chegada na área. Então acho que vai uma boa partida para o Israel, também uma boa para o Zé Mário, só que aí é em outro nível a boa, assim, é um boa que ele foi bem defensivamente. Acho que o Santa Cruz sentia falta, assim. Acho que o Santa Cruz nem é não perdeu o costume de ter um bom lateral defensivo. Hoje o Zé Mário foi bem defensivamente. Senti falta dele chegar um pouco mais no ataque, mas acho que acabou pesando muito aí para esse lado aí do diálogo entre Israel e Ronald, principalmente do Ronald. O jogo aconteceu muito mais do lado direito. Mas nesse sentido, acho que a boa partida do Zé Mário se destaca. Para mim, é uma boa partida dos dois laterais. Então a gente fica aí com bom para o Zé Mário, e Arthur já abre o voto dele aí, e a gente coloca bem para Israel também. De fato, a assistência, a boa assistência pro gol de Marquinhos pesa bastante. Vamos agora para o meio de campo. Vou começar com Pedro Favela e vou até chamar um superchat aqui que veio de Daniel Nunes. Ele, no mesmo superchat, ele traz 3 jogadores. Começa falando de Ronald. Ronald estava cansado, com a mão no quadril. De fato, se esforçou muito, né? Um jogo, porra, amanhã esses caras vai ser difícil levantar. Porque é um jogo de uma exigência física muito grande. E aí ele traz um ponto de Favela aqui, que é o ponto que eu queria trazer, e que eu concordo 100%, como Favela conseguiu entender, principalmente no segundo tempo, que jogo era esse que o Santa Cruz tinha que jogar. Para ele ali, quando ele pegava na intermediária, é chutar no gol. Principalmente porque você sabe quem é o goleiro do outro lado. Já não inspira muita confiança. E bola molhada, campo que a bola podia pererecar ali, enfim. Eu acho que esse entendimento dele do jogo me chamou a atenção vendo a partida, e foi algo que no primeiro tempo me chamou a atenção, a falta de entendimento de alguns jogadores de Santa Cruz em alguns momentos, principalmente no ápice da chuva. Estava muito claro que o juiz estava marcando qualquer contato, e muitos lances os jogadores do Santa Cruz tinham o contato ali e não caíam. Teve um de Renato na entrada da área, que se ele cai ia ser uma falta muito perigosa. Teve um outro de Regis. Então, assim, acho que faltou talvez um entendimento aí maior do jogo em alguns momentos.
e pontuais de alguns jogadores do Santa Cruz, mas Favela foi um cara que, no segundo tempo, principalmente, ele conseguiu entender qual era o jogo que ele tinha que jogar. E acho que ele arriscou 3 ou 4 chutes ali, alguns até perigosos, outros não, mas principalmente depois que estava ganhando, é bola pro mata, é chute mesmo, tira a bola da zona de perigo. Eu queria te ouvir, Arthur, sobre Favela, para começar esse meio de campo de Santa Cruz. Eu tenho até uma opinião que talvez seja polêmica sobre Favela. Eu gostei da partida de Favela hoje, tá? Eu acho que Favela, inclusive, ele pagou o preço da perseguição da torcida, que ficou na bronca com ele. Eu acho que muito porque Favela, ele é um cara que na marcação às vezes faz faltas desnecessárias. Eu vou me lembrar de pelo menos uma dessas faltas que eu falei que o Santa Cruz fez ali, que não deveria ter feito, foi Favela. Mas eu acho que Favela, por exemplo, fez uma partida muito superior à de Balotelli e deveria ter saído Balotelli e não Favela. Inclusive o Balotelli tinha cartão amarelo, né? E Favela não tinha cartão amarelo. O Santa Cruz até correu esse risco aí até o final. Mas Favela, por esse ponto que você bem trouxe, eu acho que nem vale tanto perder tempo aqui explicando. Desde o primeiro tempo eu acho que ele já vinha finalizando, é que no segundo tempo ele conseguiu acertar mais a pontaria, né? Levar um pouco mais de perigo. Porque no primeiro tempo teve só um chute ali que ele fez, que ele tentou sem tanta força, né? Jefferson acabou pegando ali com tranquilidade, mas tem um no segundo tempo que leva perigo. Acho que Eurico foi outro que tentou uma finalização ali no segundo tempo também, que levou certo perigo. Mas foi um cara que brigou muito, sabe, no campo. Não errou tanto passe. Foi um cara que conseguiu acertar mais do que errar. Balotelli, por exemplo, errou muito mais passe do que ele. E até fazendo uma avaliação aqui no combo, eu achei uma partida ruim de Balotelli, tá? Já pode até colocar um mal aí para Balotelli, perdido na marcação, o lance mesmo que ele leva amarelo, meio descontrolado ali com o juiz. Eu vi a hora ele acabar levando o outro amarelo e ser expulso no lance, porque ele leva amarelo e fica loucamente ainda reclamando. Beleza que eu também acho que o amarelo que ele levou ali foi exagerado, não deveria, mas ele é um cara experiente, sabe? Ele sabe que o árbitro não vai voltar atrás e tirar o amarelo dele, sabe? Então, enfim. E tem um lance no segundo tempo de Balotelli que em um minuto ele erra dois passes assim que, meu Deus do céu, seguidos. Ele erra uma primeira tentativa, que eu acho que é para Ronald, e depois a bola vem, ele erra de novo uma tentativa de passe, então bem mal aí a avaliação de Balotelli para mim. E Favela eu vou no razoável, não acho que chega no bem, porque teve esses vacilos ali defensivos, mas foi um cara que para mim passou longe dessa atuação negativa que eu vi muitos torcedores levando pro Twitter. Você entra, parece que Favela fez assim o pior jogador do Santa Cruz da partida e para mim foi bem longe disso, tá? Para mim Favela foi um jogador bem útil aí e o melhor dessa dupla de volantes do Santa. Biel. Eu pensei que Arthur ia pro bem pra favela, pô, já tava comemorando aqui, Ele tava tava se indo no caminho. contorcendo aí. Mas se Enquanto tu quiser ir pro falava, bem, ele tava se eu topo contorcendo. também. Eu tava só olhando e falei, rapaz, vamos lá. Porque assim, ó, vou falar assim, eu gostei da partida dos dois. Assim, e eu gosto dos dois jogadores. A torcida do Náutico nesses últimos jogos do Náutico tem ficado irritado com as entrevistas de Guilherme falando scouts físicos de alguns jogadores. E eu tenho certeza que os scouts físicos do Santa Cruz, Balotelli e Favela devem ser os reis, assim, devem ser os caras que mais correm, que mais briga por bola, que mais faz tudo. E eu Não à vou toa, muito. Alex Brasil falou em todas as entrevistas, né, que os dois correram 11 quilômetros, ou foi 12 Isso. quilômetros lá no jogo contra o Souza, né? Sempre cita esses dados aí de corrida, e eu vejo muito isso, e eu gosto, assim, é o estilo de jogador aí, os guerreirinhos, né? Outra que o Fred falava que acho que Roger gostava do esporte, né? Os guerreirinhos. Pronto. Eu gosto dos guerreirinhos do Santa Cruz, e para mim, Favela e Balotelli são os guerreirinhos do Santa Cruz. Vejo dificuldade para alguém pegar essa vaga aí do Favela se não tiver o lance, o passe longo. Nenhum dos dois volantes do Santa Cruz tem um passe longo. Se algum deles tiver a capacidade de guerrear e tiver um pouquinho de passe longo, vai ganhar essa vaga de Favela ou de Balotelli, depende aí do humor do técnico no dia. Mas basta isso. Eu acho que é isso que falta para essa dupla de volante. Mas para guerrear, para bater, para fazer assim, que eu acho que é muito importante. Série C é muita porradaria também, muita porradaria no meio campo. Eu acho que esses jogadores aí entregam isso e na partida, da forma que foi hoje, era isso que eu esperava de Favela, era isso que eu esperava de Balotelli, e com o Favela no a mais, né? Eu falei assim, quando deu a volta do jogo, eu falei, não tem mais jogo, é chute para cima e chutão de longe em toda a bola que der. É cruzamento, chutão, cruzamento, chutão, cruzamento, chutão.
Acho que um dos poucos que pegou essa mentalidade primeiro foi Favela, que tentava chute. Enquanto o Itabaiana tentava chute, Pedro Favela era do Santa Cruz quem tentava. E assim, ele não tem a melhor capacidade. Assim, tem outros jogadores do Santa Cruz que podiam ter tentado isso, e quem tentou foi Favela. Então, nesse modo, para mim, ele vai para uma boa partida para ele, e para mim o Balotelli vai no razoável, só para a gente não. Sim, pô, eu gosto. Ele bateu direitinho hoje e eu acho importante aí as porradinhas que ele deu para demarcar a posição mesmo. A Série C é um pouco disso também. Eu tô mais para Biel aí, tá, Arthur? Para fazer esse desempate aí. Eu acho que Favela foi melhor que o Balotelli, e eu acho que nisso nós três concordamos aqui. Mas eu acho que o Balotelli foi razoável, teve seus erros, teve, mas conseguiu combater nesse jogo físico que era exigido para o dia de hoje. E Favela também um pontinho acima ali por ter esse entendimento de jogo aí, de ter chutado, ter tentado fazer o gol um pouco mais aí. Vamos para Silva aqui, sem nota. Eu não tenho exatamente com quanto tempo ele entrou em campo aqui agora, mas o que é Acho que que vocês foi um acham? tempo suficiente para ter nota. Eu Entrou? iria Então tá, vamos. eu iria no razoável para Silva, tá? Foi aquele razoável que é quase que o sem nota, né? Tipo, não teve nada assim que para mim fez ele destoar tanto, mas também não teve nada para destacar tanto. Alguns lances ali eu achei que ele soube sair um pouco ali da marcação, tentar limpar, mas assim, realmente nada demais, tá? Na avaliação dele, eu iria no razoável mesmo para Silva. Enfim, não jogou. Eu não achei Vai ele ele mal ser. não, tá? Tô vendo o Eu pessoal também. falando aqui no chat, eu não vi nada ele errando assim. Para mim foi realmente aquele, o cara entrou com a nota de razoável, nem fez nada para colocar acima, nem fez nada para colocar abaixo. Tô nessa, razoável também. Palmeiras Então, parece ser forte. Quero ver aí mais tempo de jogo e se ele tem capacidade de passe. É a minha grande dúvida com ele. perfeito, perfeito. É, Então ele não tá. tentou passe hoje. Quando eu falei até de limpar ali, foi mais drible de corpo, tentando sair da marcação e abrir para alguém na lateral. Foi bem isso, assim, passe vertical. Os volantes do Santa Cruz hoje não deram passe verticais, né? Teve muito lançamento. E aí foi Favela que fez mais lançamento ali, jogo de bola longa, né? Até porque Mas era o que era o o que jogo pedia, né? pedia, Era o né? que tinha que fazer. Como é que você vai Exatamente. dar passe vertical por baixo ali? É muito perigoso. Primeiro, no primeiro tempo, da bola ficar. E no segundo tempo, da bola correr demais. No primeiro tempo, até em alguns lances, teve lances muito parecidos que, ora a bola quicava e ganhava velocidade, ora a bola ficava. Então, assim, é muito difícil ter esse entendimento de que ação você vai fazer. Então, é jogo de bola por cima mesmo, não tem muito o que fazer. Bola por cima e rezar para ela de um entendimento, né? O cara que vai receber, chutar que ela vai ficar e não ir, ou o cara que vai receber, chutar que ela vai correr e correr junto, porque é por aí, não tem muito o que fazer. Num jogo como esse, principalmente no primeiro tempo, não tinha muito o que fazer. Então vamos para o razoável aí para Silva, Márcio. E vamos para Regis. Os 45 minutos iniciais de Regis, que começa o jogo como titular e sai no intervalo, justamente para a entrada de Quirino, que é quando Claudinei tenta ali 15, 17 minutos numa nova estratégia, afundando um pouco mais dois atacantes e abrindo mão desse meia mais pensador, que já não tinha surtido efeito no primeiro tempo, né, Arthur? Isso. Eu iria para um razoável para Regis, tá? Eu acho que para mim também foi aquele jogador que entrou no razoável, não fez nada demais ali para se destacar positivamente, nem também para se destacar negativamente. Eu vi muitos torcedores, e até apareceu no chat aqui, não vou lembrar quem foi, que achou um absurdo quando a gente comparou ali Regis com o Patrick Alain, mas assim, eu acho que o torcedor está mais na expectativa do que de fato na realidade que viu hoje de Regis. Não estou dizendo que Regis não é um cara que vai ajudar, mas eu achei Regis hoje um jogo assim, básico, sabe? Assim, realmente, talvez de todos em campo, a gente falou muito de Ronald, mas talvez Regis seja o maior prejudicado numa partida como essa, Sim, porque sem dúvida, pesa sem dúvida. muito, pesa muito contra Regis a questão física dele, né? Ele é um cara que, por exemplo, na Série B do ano passado, alguns torcedores do Remo até trouxeram um relato de que ele foi bastante útil na campanha, sobretudo ali no primeiro turno, mas sendo aquele cara de 30 minutos dentro de campo, 40 minutos dentro de campo no máximo. Ele só tem condição física para isso.
Aí você coloca ele num jogo com gramado pesado como esse, que ele não vai conseguir carregar a bola. E eu até achei que ele errou algumas vezes. Teve um lance que o Regis estava com a bola na defesa, que você tá naquela, o gramado segurando a bola toda vez. E ele tentou fazer drible curto, assim, sabe? Dentro da pequena área do Santa Cruz, ali, da grande área, na verdade, defensiva. Ele até acabou errando depois o passe, teve uma finalização do Itabaiana que foi para fora, mas enfim, acho até que ele errou um pouco a leitura ali, mas obviamente é um cara que com a bola no pé tem qualidade, né? Você via que ele tem qualidade e tem experiência, como eu falei, muitas vezes ele dava aquele passe para a área, que nem era aquele passe de grande qualidade, mas pô, num jogo como esse, o gramado vai segurar a bola, coloca ali, coloca a bola na área que vai dar confusão, pode levar perigo. Tem uma cobrança de falta que ele faz, que é o lance que Eurico, depois dá a levantada, né, que Thiago Marques acaba não tentando cabecear, e a gente vai falar já já sobre Thiago Marques, mas nasce numa cobrança de falta de Regis, que ele coloca a bola Mal na área cobrada, meio né? que mal Não, cobrada, não. exato, ele bota na Ele, área ele para não consegue mudar. colocar a bola na área, né? A bola vai na meia-lua ali e alguém desvia de, acho que meio que de calcanhar e a bola sobra Isso. para Eurico. E Ele a bate bola ia mal a para bola. fora, a bola ia para fora, aí a Poça Isso, segura e por isso que Eurico consegue isso, chegar, isso. que foi a tônica principalmente ali do primeiro tempo. Então, acho que razoável aí para Regis, tá? Não, nem positivo nem negativo a avaliação. Você falou no começo, né, Lucas, que a gente ia ter um padrão aqui de acabar dando razoável, porque o campo impossibilitava algumas avaliações. Eu acho que Regis é um cara que entra nesse critério aí. Exatamente, exatamente. Biel, concorda? Concordo, eu acho que, veja, geralmente jogos assim que vão ser de baixo nível técnico, você tem um jogador como o Regis, independente dele fazer uma partida ruim ou não, geralmente quando ele pega na bola, a gente vê, pô, esse é o cara diferente. Hoje não tinha ninguém em campo do nível técnico de Regis, mas nem isso pareceu. O campo estava tão de uma forma que nem para parecer esse jogador diferente ele não conseguia aparecer. E eu acho que por isso até que ele foi tão bem tirado pelo Claudinei. Eu entendi completamente. E veja, ele poderia muito bem ser importante para achar um cruzamento. Poucos teriam a qualidade para acertar um bom cruzamento ali na área do que o Regis. Mas o jogo necessitava tanto de físico que manter o Regis ali ia ser muito complicado, ia ser ruim para ele, ia ser ruim para o jogo, e acho que foi a melhor escolha nesse sentido. Então, assim, eu gostei de um lance ou outro, uma reclamaçãozinha que ele deu ali para Renato, que não devolveu uma bola para ele. Eu acho que isso aí demonstrou ele um pouco ativo, chamando bem a partida, mas nada acima do razoável para Regis. Apareceu, a gente viu aí ele em campo, tá bom, vamos ver agora se ele aguenta primeiro sequência e quanto tempo ele aguenta em campo em gramado em uma condição melhor do que a gente viu hoje. Perfeito. E talvez 45 minutos já fosse um tempo programado para Regis, independente do que acontecesse, né? Talvez isso já tivesse numa programação, até pelo histórico que a gente sabe, que não é de hoje, não é do ano passado do Remo, vem de Goiás, vem de Coritiba, vem de Sport em 2014, que já não conseguia ter uma sequência ali de 90 minutos no mesmo nível. Obviamente, jogava muito mais tempo do que jogou no ano passado no Remo, por exemplo. Mas talvez os 45 minutos iniciais, nesse contexto de início, já tenha sido programado independente da condição do gramado, independente de como tivesse o jogo. Então fica o razoável aí para Regis, Márcio. Vamos para Renato. Já tão falado Renato aqui, Biel. Começar com você. Como é que a gente carimba Renato aí no dia de hoje? Rapaz, ele tem dificuldade, assim, muita dificuldade de tudo, assim. Não vai para um cruzamento, não vai para um chute, numa corrida. Quem vê uma corrida de Renato está sempre na expectativa dele se lesionar a partir dessa corrida. Assim, qualquer tiro mais longo assim de Renato é sempre uma expectativa. Será que ele vai aguentar? Será que Renato aguenta 3 partidas consecutivas? Tudo isso assim, a gente olha Renato em campo e a gente entende porque essas coisas vão passando na nossa cabeça. Tá com dificuldade de ganhar no corpo, tá com dificuldade de tentar um drible, tá com dificuldade de tanta coisa assim, que para mim é difícil entender o que é que o Claudinei pensou com o Renato em campo, e eu tenho dificuldade de entender como é os treinamentos do Santa Cruz, assim, o que é que Renato faz no treinamento do Santa Cruz para o treinador pensar, tenho esses 2 pontas aqui, eu imagino o Ronald fazendo cruzamento e o Renato vai ser o cara que vai ser o ponta goleador, o ponta que entra dentro da área. Tô com dificuldade de entender, assim, eu não vejo ele com força para ganhar de zagueiro na cabeçada, não vejo ele com força para ganhar na velocidade, não vejo com força para nada. Para mim foi uma partida muito ruim do Renato,
Tô com dificuldade de entender assim, até onde vai esse pensamento do Claudinei. A gente falou, todos os técnicos do Santa Cruz na temporada, chegou um momento, inclusive, que ele foi o melhor atacante do Santa Cruz no ano, teve esse curto momento, mas as próprias lesões dele acabaram fazendo a gente esquecer isso com muita facilidade. É isso, para mim foi uma partida muito ruim de Renato e talvez aí é um jogador forte candidato a já não estar de titular na próxima partida. Se eu imagino assim, uma provável mudança no time titular, para mim Renato é o nome mais fácil de sair. Muito mal. Arthur? Renato muito mal e pior em campo, assim, foi -1 em campo. Renato assistiu o jogo dentro de campo, não conseguiu participar, não conseguiu dar sequência. Eu vi que teve um debate aqui, por exemplo, sobre a presença de Zé Mário, olhando pelo chat na parte ofensiva. Eu acho que foi muito porque Renato era um cemitério de jogadas, assim, sabe? Zé Mário, para poder aparecer ofensivamente, estar presente no jogo, ele tinha que fazer a jogada sozinho, partindo de trás, Ele tem porque que Renato dialogar com não alguém, criava em né? nada. Senão não sai. Exatamente. Então, muito mal, assim, a partida de Renato. Não tem nem muito o que adicionar. Acho que a gente já falou bastante sobre Renato nesse programa. Perfeito. Vamos fechar aqui com o Thiago Marques. É muito mal, tá, Márcio, em Renato, isso. Vamos fechar aqui o time titular com o Thiago Marques. Depois a gente já analisou o Silva, mas depois a gente vai para os outros 4 que entraram no segundo tempo. Mas Arthur, Thiago Marques jogou o primeiro tempo e um pedaço ali do segundo. O que é que você achou? Como é que você viu essa primeira participação dele aí, que é um jogador dos que chega com expectativa, né? É um jogador que tem gols aí na carreira, é um cara que chega com uma expectativa alta para ajudar na Série C, né? Arthur. Vamos lá. Sobre Thiago Marques, assim, para mim foi uma grande decepção, tá? Na atuação do Santa Cruz de hoje. Não sei se Thiago Marques vai chegar muito mal ou vai ficar no mal, mas foi uma grande decepção pelo tamanho do jogador, obviamente. Eu acho que Thiago Marques foi uma das contratações que veio com maior aprovação, por ser, principalmente pela lacuna que o Santa Cruz tem no elenco, por ser um cara com expectativa, porque vem de temporadas ali goleadoras no CSA, né? Então já dá uma sensação positiva para o torcedor, porque nesse mesmo nível de desafio ele conseguiu performar. E hoje também, além disso, pesa que era um jogo que um centroavante da característica dele é talvez o cara que você olhava e diz, pô, é daqui que vai conseguir sair o gol, é daqui que vai sair o resultado. E realmente o resultado saiu de um lance que deveria ser um lance para um jogador como ele. Cruzamento na área, gol de cabeça. Só que Marquinhos fez o que Thiago Marques não conseguiu fazer em nenhum lance da partida, sabe? Eu até comentei no intervalo que alguém podia avisar para Thiago Marques que o jogo era importante, porque eu achei ele extremamente mole em todas as divididas, não ganhou uma disputa, sabe? Parecia que ia para a jogada já fadado a perder a jogada, não sentia ele. Não senti vontade, assim, sabe? Assim, vontade, eu nunca gosto de usar essa palavra, porque fica parecendo que o cara tava de sacanagem dentro de campo, e não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu acho que faltou vigor físico, sabe? Luta mesmo, briga. Você vê a movimentação que Marquinhos fez, por exemplo, atacando a bola, a gente não viu o Thiago Marques fazer isso em nenhuma tentativa, não ganhou um pivô, não ganhou uma bola daquela do lançamento longo para fazer pelo menos a casquinha, sabe? Então, realmente foi um cara -1 em campo, quando deveria ser uma figura importantíssima, né, para a partida do Santa Cruz. Então, eu acho que foi uma partida aí bem ruim de Thiago Marques, tanto que Marquinhos, que é um cara que tem, sei lá, quantos centímetros, 15 centímetros a menos que Thiago Marques, algo nesse sentido, foi um cara muito mais perigoso, e aí eu já vou até emendar com a avaliação de Marquinhos, mesmo na jogada aérea do que Thiago Marques, né? Marquinhos teve, obviamente, o lance do gol, mas Marquinhos, assim, entrou com outro espírito, sabe? Brigando por todas as bolas, lutando, indo para cima, sabe, parecia que realmente era final de Copa do Mundo ali para Marquinhos, e eu acho que esse desejo dentro de campo fez toda a diferença. Até Quirino, que depois a gente vai avaliar aqui, que obviamente tecnicamente ele não foi bem, mas assim, entrou brigando, sabe, lutando, o que o jogo precisava, teve até o lance lá que ele escorrega, que o narrador até riu, mas assim, aquilo é Quirino, cara, é o que ele consegue entregar, sabe, não é o que o Santa Cruz precisa, até pelo salário que ele recebe, não é para isso ser o suficiente, né, para o que a gente precisa, mas
senti muita falta desse espírito brigador de Thiago Marques, e não só brigador, realmente ter efetividade. Ele não ganhou nenhuma bola no alto, mesmo sendo um cara alto e que tem isso como um dos seus principais atributos. Biel. Eu vou além, que enquanto o Arthur foi falando, e eu tava pegando muito essa situação de Thiago Marques, que realmente me incomodou na partida, sabe? Dele ser o jogador alto ali do ataque, não ganhar a bola de cabeça e não aparecer. Veja, segundo os dados do gol, ele era o jogador mais alto em campo do Santa Cruz. O gol ele tem 1,93, o William Alves tem 1,88. Então, pô, ele podia ter aparecido um pouco melhor, ele podia ter tentado um pouco mais, ter ido com mais força. Eu acho que eu, inclusive, estou vendo muita gente aqui falando Quirino, que Quirino foi muito ruim. Veja, eu não acho que Quirino tenha feito uma boa partida sequer. Mas o Quirino, ele teve capacidade de prender mais a bola e brigar mais pela bola do que Thiago Marques. Fez uma briga mais justa, uma luta mais lutada, se a gente pode usar nesses termos. O Quirino fez bem mais forte do que Thiago Marques. Eu achei uma partida muito ruim, foi a decepção mesmo. É o jogador de quem a gente espera gol, mas numa partida como hoje, se a gente falar, não vai ter como ter gol nessa partida de Thiago Marques, mas a gente esperava pelo menos essa casquinha, esse duelo aéreo vencido, fazer um pivô, segurar a defesa, fazer os zagueiros do Itabaiana sentirem a pressão de ter um atacante do nível dele. Não sentiu, não fez nada, não deu um medinho ali no zagueiro dos zagueiros do Itabaiana. E dava, tá? Assim, não estamos falando de nenhum Beckenbauer e Baresi ali, não. Ele podia ter dado uma assustada nos caras e não conseguiu. Para mim aí uma estreia decepcionante, uma estreia ruim. A gente espera mais. Se eu falei que o Renato é um candidato a perder posição, Thiago Marques é o tipo de cara que eu acho que esse a gente tem que insistir um pouco. Tem que insistir um pouco mais, porque centroavante é isso, ele vai ficar mais. Para mim é um muito mal, vai para o muito mal do Thiago Marques, mas com tranquilo assim que na próxima partida eu quero ele como centroavante titular ainda. Perfeito. Então vamos para Marquinhos. Arthur já passou um pouco por Marquinhos. Eu queria só que você amarrasse, Arthur, teu comentário de Marquinhos. E tem aquele superchat, eu tô tentando achar ele aqui. Teve um superchat aqui, foi de Daniel, né? Que ele fala de Ronald, de Favela, e depois ele traz justamente isso de Marquinhos, que Marquinhos ganhou todas por cima, Arthur. Então, amarra aí o teu voto de Marquinhos para a gente passar para Biel, para fechar aí Marquinhos, que foi o autor do gol, o cara que deu aí efetivamente os 3 pontos para Santa Cruz nessa primeira rodada. Boa. Eu acho que Marquinhos, primeiramente concordo super ali com o muito mal, tá? Que ficou para Thiago Marques. E Marquinhos, eu acho que pode ser um muito bem para Marquinhos, tá? Da mesma forma que a gente pesou ali para Israel a questão do gol, acho que para Marquinhos tem que pesar também o cara ter decidido, porque por mais que tenha sido um ótimo cruzamento de Israel, foi um cabeceio muito bom também de Marquinhos. Como eu falei, Foi atacou difícil, a bola. pô. Foi difícil para ele. Se antecipou ao marcador, sabe? Movimentação Isso. boa, uma boa finalização. Realmente, como o Daniel trouxe, eu tinha até trazido no comentário também, ganhou todas por cima. Só vou fazer uma correção. Eu achei que ele era mais baixo, tem 1,85 segundo o gol. Eu vi Thiago Marques tem falando no chat 1,93. aqui. Então, 8 centímetros aí de diferença, mas entrou muito bem, sabe? Eu acho que Marquinhos, o mais importante dele, além de tudo, como eu falei, foi a forma como ele entrou, sabe? Brigando, já desde o começo. Tem um lance ali que ele briga pela bola, a bola sobra lá para Ronald, que é quando o Ronald tem talvez a melhor jogada, e a bola vem, ele acaba até não conseguindo finalizar, porque a bola vem mesmo na questão da poça ali, né? Tá um lamaçal, no pior momento possível para ele tentar a finalização, mas você já viu desde o início que era um cara que entrou com muita vontade, sabe? Muita determinação, e é esse perfil realmente que a gente espera de Marquinhos, né? Um cara que está tendo a oportunidade da carreira dele até agora no Santa, né? Esteve jogando antes em equipes de menor expressão, estava no Maguari, então tem essa oportunidade aqui no Santa e muito bem para Marquinhos, realmente mudou o jogo e está pedindo passagem aí, né? O Santa acabou trazendo
outros pontos até depois no mercado. Teve também Newton, né, que acabou não sendo nem relacionado hoje. Então, o Marquinhos que chegou e na partida contra o Souza entrou. E eu me lembro bem que naquela partida ele nem fez muita coisa, mas os torcedores já avaliavam como, pô, tem que ser titular porque é o único ponta que tenta alguma coisa. Ele viu a concorrência aumentando, mas mesmo assim subiu o nível. Então, bom cartão de visitas aí de Marquinhos dentro dessa Série C. Perfeito, Arthur. Biel, E fechar foi Marquinhos aí. citado ainda na transmissão, né, que ele, além de tudo, perdeu o pênalti, né, na Copa do Brasil contra o Souza. Ainda tem isso. Então, é uma volta por cima para o jogador num jogo importantíssimo. A estreia da Série C, Marquinhos vai lá e faz o gol da vitória. E assim, o gol teve tudo, né? Ele precisa da velocidade, ele precisa da força, ele precisa de disputar com o zagueiro. Além de tudo, precisa da técnica para bater na cabeça, dar uma cabeçada na bola com tanta força e no lugar certinho, assim, que o goleiro não teve a menor chance. Foi um golaço, assim, foi um bonito gol que a gente viu do Marquinhos. Então tô muito aí nesse caminho de muito bem para ele. Acho que ofensivamente durante o jogo, apesar dessas bolas que ele ganhou pelo alto, eu achei que ele acabou não aparecendo tanto como ele pode aparecer. Eu acho que a característica dele é outra. Me surpreendeu esse gol de cabeça vindo de Marquinhos, mas acho que a gente vai esperar sempre dele um pouco mais de lance pelo chão, mais velocidade, mais drible, mas hoje ele mostrou aí um repertório maior, apareceu de cabeça, como eu falei, com tudo ok, né? Foi a técnica perfeita, teve força, teve técnica e teve frieza aí para fazer um bonito gol e o gol decisivo do Santa Cruz na partida de hoje. E o Brigador Quirino, de fato entrou brigando muito. Entra ali ainda com o Thiago Marques em campo, depois fica sozinho. Muita briga, né? Qual a nota que vocês fecham para ele aí? Eu vou no ruim. Acho que é briga, mas não, assim, não enche barriga de ninguém a briga dele, assim, tá um negócio. E eu entendo, eu quero defender, assim, eu falando de Thiago Marques, citei Quirino, pô, achei que foi melhor do que Thiago Marques, mas ainda assim, pô, o acúmulo que ele tá com a torcida é muito grande pra gente achar que essa briga de hoje vai deixar qualquer pessoa assim, pô, tranquilo, Quirino foi ok. Porque o pessoal já comenta aqui, ó, nosso lutador de MMA, pô. É triste, pô, é triste, mas É é a por aí. realidade do Quirino hoje. Não, É por aí. é É por mal aí. pra ele que, assim, e eu entendi completamente a entrada, tá? Porque eu achei que realmente o jogo de hoje era um jogo pra Quirino, é um jogo pra característica dele. Só que o problema é que era realmente pra característica dele de brigador. O problema é que o cara foi brigador e não conseguiu ter assim, nenhuma efetividade, sabe? Era a briga pela briga. Ele foi melhor que Thiago Marques, porque Thiago Marques foi menos um. Quirino, pelo menos, sabe, fazia uma frente ali à defesa, atrapalhava o jogo do marcador, fazia uma pressão. Teve umas vezes que ele recuperou uma bola e tocava para o lado, mas longe de ser o que a gente está esperando dele e longe de ser também o que Quirino deve entregar, considerando o posto dele dentro do elenco do Santa Cruz. Quirino, seguramente, ele está entre, sei lá, os 7, 8 maiores salários do Santa Cruz, no mínimo. Então ele é um cara que deveria ser titular e fazer a diferença, né? Pelo menos. Não é isso que a gente vem vendo, né? Então, ser melhor do que Thiago Marques nessa partida não vai salvar em nada a pele de Quirino, tá? Até É porque muito o Quirino pouco. tem que ficar de olho, e Thiago Marques também, né? Porque querendo ou não, tá nessa briga. O Santa tem 3 centroavantes e só tá levando 2 pro jogo. Heron, por exemplo, ficou de fora hoje. Vai saber, sabe? Eu também não boto nenhuma fé em Heron, mas se a turma não se ligar aí, depois acaba perdendo até esse local em relação, assim, sabe? Se continuar nesse futebol paupérrimo, porque, enfim, é aquela história, quando você começa a ter os caras sem funcionar dentro de campo, o que tá fora se torna bom, né? Então, tem que se ligar nisso aí também. Perfeito. Patrick Elan, o clone de Regis. O que é que acharam? Mesmo nível que Regis, exatamente a mesma avaliação, sem É, tirar nem pôr, Era um assim. jogo difícil para eles. Um cara que, enfim, entrou, tentou alguma coisa ali, mas também sem efetividade, né? exatamente, vai pro razoável, tranquilo nele. Beleza. E Fabinho sem nota. Entrou Sem Sem nota, muito, né? nota. muito no final, né? Sem nota. Muito mesmo no final. É. Então a gente coloca o sem nota para Fabinho aí, Arthur. Para fechar aqui o campinho, professor Claudinei. Qual a nota a gente dá para professor Claudinei aí, nessa estreia na Série C? Eu acho que um razoável. Sim,
é a tônica do que a gente falou durante todo o programa, né? Difícil fazer alguma avaliação. Eu acho que o jogo bem seria um pouco forçado ali pelo resultado, mas o Sander também teve seus desafios no jogo. Depois do gol sofreu muito. Enfim, não dá para também puxar muito só pro positivo. Iria no razoável ali. Eu acho que as mudanças que ele fez foram assim boas. Talvez eu tivesse colocado o Patrick Alan ali ao invés de Quirino, sabe? Por mais que eu tenha falado agora que eu colocaria Quirino, mas o meu pensamento era Quirino no lugar de Thiago Marques. Eu não tinha pensado em ter os dois, embora não fosse nenhum absurdo. Mas eu acho que o Santa sentiu falta ali de ter um cara para tentar pensar um pouco mais o jogo, por mais que o campo seja diferente, enfim, toda a dificuldade que a gente já falou, mas no geral acho que é razoável. Acho que Claudinei não sai nem melhor nem pior em relação à avaliação que o torcedor tem sobre ele, por exemplo, porque realmente foi um jogo que não deu para avaliar muita coisa. Perfeito. Biel, assina. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre o Claudinei? Eu queria botar, assim, eu penso que ele fez uma boa nota para ele hoje, porque ele escalou o time que todo mundo achou no mínimo correto. As substituições dele também foram assim aprovadas. Acho que, e se no fim saiu com a vitória, sair com uma boa partida do Claudinei, eu acho que não vai ofender ninguém, não. Acho que eu faço. Renato era a sua escalação correta, então, Gabriel? Não, mas ele tem que fazer uma substituição. Ou ele tem que fazer uma substituição milagrosa que é decidir o jogo, como decidiu como o Marquinhos. Então eu vou insistir um pouquinho. Vamos no bom, que hoje ele merece, pô. Fez corretinho, pô. Foi corretinho. Ele errou só um cara na escalação, né? Esse é o ponto, né? Um cara. Exatamente. Hoje se esperou muito Quirino no time titular. Hoje, quando todo mundo viu o Thiago Marques, pô, o Thiago Marques é isso. O Ronald de titular. Acho que dá para ir num Veja, bom pro Claudinei. Eu concordo. Eu achei que a ideia dele na volta do intervalo foi uma ideia ok. Ele ousou ali, saiu da caixinha de trocar um pelo outro. Porra, é um jogo que a gente tá precisando de. É um jogo que é de ligação direta, a gente precisa de força na frente. Thiago não estava dando. Talvez Quirino sozinho ele já soubesse que não ia dar. Então vamos tentar os dois. Esse 10 aqui, pensador, talvez não faça tanta diferença. Então eu acho que foi uma boa ideia que ele teve. Voltou atrás com 17 minutos de jogo ali. Pensou de outra forma. Talvez a água baixou um pouco do campo também. E as coisas. A bola, por mais que estava sem água, mas ela ainda não estava rolando muito. Mas pelo menos estava sem água. Então talvez ele tenha voltado atrás ali. Eu acho que dá para ir no bem. Dá para ir no bem em Claudinei. O cara que ele colocou fez o gol, né? Ele escolhe Marquinhos faz o gol da vitória. Vamos no bem aí pelo bem dos 3 pontos que o Santa Cruz conquistou nessa primeira rodada de Série C do Campeonato Brasileiro. Então a gente fecha mais aí, meia hora de programa e Lucas vai defender levar o homem pro esporte, viu, Gabriel? Não, melhor acabar logo aí. Deixa ele quietinho aí. Deixa ele quieto.